sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então todos nós pecamos. Às vezes uns nadaram no pecado, outros mergulharam, outros menos, mas todos nós pecamos por quê? Porque Adão pecou. Nós já nascemos do pecado. Romanos 3, Salmo 113:7 diz de um Deus que levanta o pó do necessitado do monte de cinzas, ergue o pobre, para fazê-lo sentar com os príncipes do seu povo. De um lar a estéril, ele e dela faz feliz a mãe de filhos. Aleluia, irmãos. Jesus é especialista em tirar um homem da miséria, do pecado e colocar entre os príncipes dessa terra. Sabe quem é entre os príncipes, irmão? É estar sentado aqui entre nós, irmãos. Todos nós fomos salvos, fomos encontrados. E essa noite eu queria falar em especial. Sabe, ele muda destinos quando uma pessoa o encontra, sabia? Mas ele também muda quando nós levamos a pessoa ao encontro dele. A gente vê momentos na Bíblia em que Jesus encontrou homens e mudou o destino deles. Mas também nós vemos homens levados até Jesus. Por exemplo, o paralítico, irmãos, pelos amigos, que o pastor Ismael ministrou aqui no ano passado. 4 homens levaram seu amigo até lá. Ele poderia ser salvo? Acredito que sim, mas ele viveu o milagre porque alguém o levou. E se Jesus mudou a sua vida, você precisa entender, ele quer mudar a vida de mais pessoas. Sabe, algumas pessoas vão encontrá-lo e algumas vão ser levadas por ele. Sabia que nós podemos ser e somos esses homens, irmãos, que vão levar pessoas até Jesus? Jesus pode ter ido de encontro a você, mas quantos aqui, irmãos, estão aqui nessa noite porque alguém levou você até Jesus? Eu sou uma dessas. E tem gente que foi bom, né? Eu sempre falo, meu amigo me levou 6 anos até Jesus. Já pensou se ele tivesse desistido de mim na primeira semana? Às vezes eu não estava aqui hoje. Mas, irmãos, ele desistiu, ele creu. Não só ele, né? Houveram outros amigos que pegaram. Teve mais, né, Senhor? Igual que eu estou lembrando. Teve mais gente que pegou nessa maca e não desistiu de mim. Sabe, ele mudou e ainda está mudando a nossa vida. Sabe, ele mudou, você pode estar aqui porque ele te encontrou, mas ele está num processo de mudança, de glória em glória até a estatura de varão perfeito. O encontro com Jesus mudou a vida de todas as pessoas na Bíblia que o encontraram, inclusive a nossa que está aqui sentado. Por quê? Porque ele muda destinos. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 2, verso 1. E aqui eu queria falar de um destino mudado pelo Senhor de uma maneira linda, assim como eu e você, de muitos outros que Ele ainda quer mudar, de uma terra que está clamando, irmão, por nós, pela nossa vida, pelo nosso exemplo, porque não adianta falarmos uma coisa que não vivemos, as pessoas não são bobas, elas precisam ver em nós, depois através de nós, e Deus é perfeito e continua fazendo. Josué, capítulo 2, verso 1 diz assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espias e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Então eles foram enviados, queridos, para uma missão para vasculhar toda a terra, mas ele deixou algo especial, especialmente Jericó. Vocês vão entrar ali, quero que vocês vão, né, façam isso por mim, por Deus, pelo povo, mas em especial, sabe esse Jericó, irmão, que tem umas muralhas? Vocês vão entrar lá para olhar como esses homens entraram em Jericó. Irmãos, eu já vi tantos filmes, né, tantas coisas legais, que entraram em carruagem. Irmãos, e esse povo imagina igual a mim. Eu sou bem viajante assim na minha cabeça, sabe? Eu imagino muita coisa, porque os hebreus eram um povo diferente. Eles eram diferentes, né? Os traços eram diferentes, né? Eu sempre brinco que Jesus não era loiro. Jesus era igual o Jean, assim, irmão, negrão. Porque um judeu não é loiro, né, irmão? Um judeu não ia ter olho azul, cabelo lindo, cacheado, né? Eu sempre digo que Jesus... Tem uma diferença de Jesus, que Jesus não tinha beleza nem formosura. O Jean é bem bonitão, né, irmão? Então, essa é a diferença, né, do Jean, né? Mas ele é filho de Jesus, é irmão de Jesus. Mas eles foram enviados, irmãos, com uma missão.
Sabe, eu acredito que o coração de Josué, irmãos, nesse momento ficou um pouco angustiado, porque em Números 13, Deus mandou Moisés ir, só que Moisés mandou espias. Deus não pediu para Moisés enviar espias, Deus mandou Moisés ir e ele enviou espias. Então, por enviar espias, 8 homens, voltaram murmurando, e 2 voltaram dizendo: Deus pode, Deus vai fazer. Josué e Caleb. Quando chegou a vez de Josué, ele nem mandou os 8, mandou só 2, porque ele falou: se for gente mais, volta a gente reclamando, vou mandar 2, porque como fomos eu e Caleb, eu acredito que esses 2 homens vão fazer algo. Mas já parou para pensar como estava o coração de Josué? Sendo que ele não tinha ouvido falar de uma história assim, ele tinha vivido uma história assim, mas mesmo assim ele mandou esses homens entrarem para olhar. E continua dizendo: eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Então esses homens entraram nessa terra. E por que, irmãos, eles entraram nessa casa dessa prostituta? Porque era um lugar mais fácil de entrar. Quando entraram em Jericó, irmãos, todos os homens poderiam prendê-los, denunciá-los, mas eles acharam um lugar que o próprio Senhor levou eles, o próprio Deus os levou. Mas era mais fácil, irmão, porque essa mulher trabalhava por recursos, trabalhava por dinheiro. Então eles entrando ali, irmãos, eles sabiam que eles poderiam dar algo em troca. Seria mais fácil comprar uma prostituta do que comprar um morador. Mal eles sabiam o que ia acontecer, mas essa foi a decisão que eles tiveram. O verso 2 diz assim: contudo, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espiar a terra. Então, irmãos, teve gente que viu eles lá. Sabe, eles conseguiram entrar para dentro das muralhas, mas eles eram diferentes. Sabe quem são pessoas diferentes? Eu e você. A gente nunca vai conseguir, irmãos, estar num lugar sem as pessoas verem que a gente está lá. Então nós precisamos muito cuidar de onde nós vamos, como nós vamos. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes, nós temos Jesus. Você que aceitou Jesus, você é uma pessoa diferente do mundo. Então quando eles entraram de Jericó, sabe, por mais que eles tentaram disfarçar, uma meia dúzia falou: rapaz, esse povo não é daqui não, esse povo é judeu. E mais que depressa foram levar essa informação. E o verso 3 diz: diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: traga para fora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espiar toda a terra. Irmãos, por que o rei de Jericó foi direto na casa de Raabe? Acredito porque ele sabia que entrar na casa da prostituta para uns homens que vieram de fora, porque era um costume dos homens que vinham de outras cidades entrar nas casas das prostitutas. Pode ser por isso, e pode ser que alguém também viu, pode ser que essa informação foi por completo: eles vieram e eu os vi entrar na casa de Raabe. Verso 4: a mulher, porém, que tinha escondido os 2 homens, respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez os alcancem. Sabe, não se trata de dar apenas um abrigo para os homens, mas Raabe foi alguém que guardou a promessa de Deus. Sabe, Raabe, ela deu um abrigo para esses homens com cuidado, com carinho, não recebeu nada em troca, mas Raabe foi alguém que guardou a promessa de Deus. Será que nós, nessa noite, estamos como Raabe, guardando aquilo que Deus tem enviado para nós? Guardando a missão que Deus tem enviado, guardando o propósito que Deus tem enviado? Sabe, Raabe teve uma chance, uma noite, e naquela noite ela fez com amor, com excelência, com zelo, o que Deus tinha confiado a ela. Minha pergunta para nós: estamos fazendo mesmo? Será que Deus não tem nos visitado e você diz: não, é só mais um culto, é só mais um culto, é só mais uma oração, é só mais um domingo? Será que a gente vem diante de Deus assim com tanto amor e zelo quanto Raabe teve com esses homens? Raabe foi contra os que se levantaram contra Deus. Sabe, o que nos denuncia se amamos ou não, não é só o que nós cremos, mas o que nós combatemos. Se nós não combatemos aquilo que é contra Deus, você sabe onde você está?
em cima do muro. E como todo mundo sabe, o muro já tem dono, né, irmão? É do capiroto lá. Ou a gente se posiciona, irmãos, como esse jovem fez semana passada, ou a gente está em cima do muro, irmão. Ou a gente fala, irmãos, eu sou a favor da família. E eu não estou falando para a gente brigar, para a gente ser enjoado, não. Mas se você está num lugar, né, que tem uma discussão, tem alguma coisa, você tem que dizer, olha, eu discordo. Eu sou a favor da família. Eu não estou aqui para te condenar a sua prática, não é isso. Mas quero dar o meu ponto de opinião. Eu creio no Senhor. Eu creio no meu Deus. Porque foi isso que Raabe fez. Verso 6. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Então Raabe mandou eles subirem. Se esconde aí não. Raabe foi lá, irmão, preparou uma cama. Raabe foi lá, irmãos, na minha imaginação santificada, colocou um lugar para deitar, colocou algo para cobrir. Na minha imaginação, Raabe foi a diaconisa. Colocou uma jarra d'água lá. Irmãos, é isso que ela fez. E quando a gente vai ali nesse texto, parece, fala, não, Raabe, sobe lá, esconde. Quando eu piscar a luz, você desce. Quando eu acender meu celular, deu um sinal. E não foi assim, irmãos. Raabe subiu primeiro, preparou um lugar, sabiam que eles ficariam escondidos por mais tempo, colocou água para eles, colocou um pão. Por quê? Porque ela sabia quem estava na casa dela. Será que a gente, irmãos, tem feito isso com tanto amor, com tanto zelo? Porque qualquer pessoa, irmãos, que entra na obra de Deus, que vai servir a Deus, ela tem que pensar assim, eu não estou fazendo para o pastor ninguém, estou fazendo para o meu Senhor. E se é isso que foi me dado para fazer, vou fazer com muita excelência. Verso 7. Os perseguidores partiram atrás deles, pelo caminho que levava aos vãos do Jordão. Logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço. Então, irmãos, antes que os espias se deitassem ali, né, Raabe entendeu o tempo. Raabe era uma moradora daquele lugar. Ela entende, antes que eles durmam, Raabe sobe. E o verso 9 diz: e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Espera aí, irmãos. Raabe tinha convicção que Deus tinha entregado Jericó ao povo hebreu. A minha pergunta é: qual convicção a gente tem? Será que você tem certeza, quando o dia mal bate na sua porta, que o Senhor está com você? Quando a enfermidade bate na sua porta, que Jeová Rafá, o Senhor que sara, vai tocar a sua vida? Quando seu casamento tem um problema, você tem a certeza que Deus está ali, irmãos, que se os dois corações entenderem, submeterem, Deus pode fazer algo? Quando o problema mal, o dia mal, o desemprego vem, como você responde? Raabe tinha convicção. Ela diz: sei que o Senhor deu a vocês a terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Sabe qual é a sensação do povo, irmão, que não servia a Deus? Desespero. Deixa eu te falar uma coisa, não é diferente hoje. Quem não tem Jesus, irmãos, no dia mal, desespera. Mas nós, irmãos, não podemos, porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Não sei qual o problema, não sei qual a dificuldade, não sei qual a crise, mas deixa eu te falar uma coisa, nós vamos ter a convicção, ou de certeza, ou de medo. Nós não podemos, irmãos, mais uma vez, estar em cima do muro. A sua oração tem que ser com fé, tem que ser crendo que Deus vai fazer, porque Ele é fiel, porque Ele disse. Pastor, mas não está acontecendo nada, mas eu creio, e eu vou permanecer, irmão, até o fim, porque esses homens tinham a convicção que eles perderiam a guerra. Sabe essa guerra que você está vivendo aí, irmão? Jesus já venceu ela na cruz. A nossa história é a história que nós sabemos o final. Ele venceu a morte. Você já viu o filme de super-herói, irmão? Você já viu o Batman perder no fim do filme? O super-homem perder? Não vai perder nunca, irmão. Ele é o herói do filme, né? Os mais antigos. O Tarzan. Meu pai via, né? Meu pai via, eu era criança. Né, pastor Ismael? Você lembra do Tarzan? Tarzan nunca perdeu, irmão, né? Irmãos, nós sabemos que esses heróis, você viu o filme o Rocky Balboa, ele apanha, mas de repente, irmão, nós vencemos uma guerra que Jesus já venceu pra gente. Por que a gente tem medo? Por que a gente tem desespero quando as coisas não acontecem na vida da gente? Parece que a gente quer morrer, irmão, não sabe o que faz, e esquece que a nossa guerra já foi vencida. Verso 10:
pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram ao leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês separaram para destruição. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, eles sabiam do Egito, eles sabiam do deserto, e eles sabiam o que ia acontecer. Deixa eu te contar, essa história é a minha, a sua. Sabe, irmãos, eles não viram, mas eles sabiam, irmãos. Sabe, a Bíblia é o nosso manual de fé, regra e prática. Mas no povo judeu, irmãos, existe uma Bíblia que passa de pai para filho, que são as histórias, né? Eles contam de um para o outro. Como você acha que isso chegou até nós? Então não se trata mais das histórias, trata do que a gente leu, irmão. Está aqui. Pastor, onde é que eu vou aprender? Está na Bíblia, irmãos, está no Evangelho. Todas as histórias, irmãos, já está aqui. Por que a gente está temendo? O verso 11 diz: quando soubemos disso, o povo desanimou completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Sabe, irmãos, o povo já estava desanimado. Por quê? Porque eles, por mais que a confiança naquilo que existia, a confiança em Jericó, a confiança nas armas, no armamento deles, irmão, eles sabiam que Deus tinha aberto um mar, que Deus, irmãos, mandava codorna, mandava pão, a rocha saía água. Irmãos, como vencer um povo desse? E sabe quem é esse povo? É você, meu amigo, é você. Sabe, eles tinham a convicção que existia um Deus abaixo do céu e em cima da terra. Melhor, o Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Será que a tristeza que o povo teve apenas por conhecer a história do Deus de Israel? Qual o tamanho da nossa fé que já entregamos a nossa vida para Jesus? Porque se o desespero deles era total, qual o tamanho da nossa fé? Será que a nossa fé, irmão, de verdade é uma fé que nada vai abalar ela? Pastor, você prega isso, amanhã Deus te pega. Toda segunda-feira é assim. Toda segunda-feira é assim, não vai acabar nunca. A não ser que eu desista de ser pastor. Eu posso desistir de outras coisas, irmão, outros trabalhos, mas de ser pastor não pode desistir, porque para onde irei se não tem para onde voltar? Não tem saída, irmão. Mas deixa eu falar uma coisa, tudo que eu prego aqui, amanhã eu acordo e digo: bichão, você não tem vez não, né? Você levanta, mas você não cansa. Deixa eu te contar, nem eu, porque eu já te venci, porque o meu Jesus venceu você. Sabe, Tiago 1, 7, 8 diz de um homem duplo ânimo. Hoje está bom, amanhã está numa crise. E eu não estou falando de crise que Deus dá não, porque Deus também nos leva a crises. Mas uma crise de medo, de pânico, de hoje eu não quero ler a Bíblia. Não conta para ninguém não, eu também não. Tem dia que eu não quero ler a Bíblia, você acredita, irmão? Pastor, irmão, tem dia que eu não quero orar. Mas eu vou orar. Tem dia que eu quero ler a Bíblia, não quero, mas eu leio, irmão. Por quê? Ou eu gasto tempo com Deus, ou eu gasto tempo com a minha alma. Tem dia, irmãos, que minha oração é tão linda, e tem dia que a minha oração é: Senhor, tem nem o que te falar, então eu vou ficar calado. E coloca ali meu fone, irmão, e olha quanto Deus fala comigo. Sabe por quê? Porque Ele não queria me ouvir, Ele queria falar. É assim, irmãos, a vida com Deus é uma vida constante, não precisa começar bem, o importante é terminar bem. E a minha pergunta é: nós estamos caminhando para terminar bem? Pastor, eu errei aqui hoje, irmão, conserta e volta ao propósito. Porque você não pode perder é o propósito de vida. Verso 12: portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondoso com vocês, também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal agora, de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, e tudo o que lhe pertence. Jurem que nos livrarão da morte. Sabe, irmãos, Raabe pediu um sinal para eles. Falou: olha, eu creio em vocês, eu sei do Deus de vocês, mas por favor, guarda a minha vida. Por favor, guarda a minha família. Deixa eu te falar uma coisa, a decisão de Raabe mudou a vida de Raabe e a família de Raabe. Sabia que a sua decisão pode mudar a sua família, irmãos? Pode mudar seus filhos, pode mudar a sua esposa, pode mudar seu marido, pode mudar os seus em volta. Pastor, mas ele nem está aqui hoje, irmãos. Mas a sua decisão muda a decisão da sua família. A minha pergunta é: qual a nossa decisão? Sabe, Raabe pediu ao povo de Deus, a esses espíritos, dizendo: olha,
guarda minha casa, guarda minha família, me dá um sinal. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa do sinal, porque sabe qual é o seu sinal? Ele venceu a morte, ele ressuscitou. Raabe pede um sinal para eles e eles dão esse sinal, mas você não precisa mais de um sinal, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Sabe, Raabe não teria certeza se seria guardada, mas você tem a certeza que ele está te guardando toda manhã, que ele te trouxe aqui te guardando, que você vai embora guardada por ele, seja no seu carro, na sua moto, seja num Uber, seja carona com o irmão. Esse Deus vai te levar para casa e vai estar com você e vai continuar com você, se você quiser. Basta chamar ele, convidar ele, falar: Jesus, senta aqui essa noite, vamos jantar comigo, continua ao meu lado. Por quê? Porque é uma promessa. O verso 14 diz: a nossa vida pela de vocês, garanta os homens. Se você não contar que estamos aqui, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der essa terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão pela montanha, para que os perseguidores o encontrem. Escondam lá por 3 dias, até que eles voltem, depois poderão seguir o caminho. Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa. Raabe, ela agiu com tanto zelo. Raabe preparou uma corda, desceu esses homens. Deixa eu te falar o que eu imagino. Preparou algo para eles comerem, preparou refeições para eles, pastora Cida. Vocês vão ficar 3 dias. Você conhece a história de alguém que ficou 3 dias, irmão? Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia é muito profética em tudo. Então Raabe desceu eles por uma corda. Raabe morava nas muralhas, desceu esses homens, cuidou desses homens, deu instrução a esses homens, falou: eles vão sair atrás de vocês, mas se escondam que depois de 3 dias eles vão voltar. Olha o zelo. Raabe foi alguém que desejou, trabalhou, investiu, fez algo, saiu da zona de conforto e arriscou a sua vida e da sua família. O que nós estamos fazendo, irmãos, para o nosso Senhor? Será que a gente está dando o nosso melhor, nosso tempo melhor, o nosso investimento? Será que nós estamos guardando o propósito? Será que nós estamos nos arriscando pelo Senhor? Porque Raabe, irmãos, arriscou a vida dela, porque se aqueles homens descobrem que eles estão na casa, podiam matar ele toda a família, mas ela arriscou porque creu no Deus de Israel. Será que o nosso evangelho é um evangelho de comodidade ou um evangelho de entrega? Um evangelho de investimento, um evangelho onde você acredita, onde você arrisca a sua vida, se arrisca a cor. Irmãos, como eu já arrisquei minha vida e minha família, colocando gente que eu nem conhecia dentro da minha casa, irmãos. Nem conhecia. Você acha que não tinha perigo, irmãos? Colocando gente da rua, da rodoviária. Deus falava: leva para sua casa. E eu falava: levo nada. Deus falava: leva para sua casa. Irmãos, aí quando eu pensava assim, eu lembrava de um homem que me evangelizou, o Léo Borges, onde o pastor Paulo Borges Júnior, um homem muito conhecido, passou na rodoviária, viu ele, falou para ele assim: Deus tem um plano na sua vida, você quer mudar de vida? Quer? Entra no meu carro. Levou ele para a casa dele. Sabe o que aconteceu? Paulo Júnior teve que viajar, irmão. Deixou o Léo 10 dias na casa dele. Irmão, você deixaria um cara usuário de crack 10 dias na sua casa? Então, o Paulo Júnior fez isso, por isso que ele é o grande homem de Deus que ele é. Paulo Júnior viajou, deixou o Léo 10 dias na casa dele. Pastor Léo Borges, lá do Santa Mônica, teve com a gente aqui na nossa consagração, me evangelizou. Sabe por que o Léo mudou a vida dele, irmão? Porque um dia o Paulo Júnior arriscou a vida dele. E minha pergunta é: qual o nosso evangelho? É um evangelho que se arrisca? Ou é um evangelho: Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Aí Deus fala: faz você. Não, Senhor, não posso agora não, estou ocupado. Sabe, irmão, um evangelho, ele tem que arriscar, ele tem que entregar. Precisamos que Jesus seja de verdade, prioridade e verdade. As histórias que ela havia ouvido, ela não poderia perder a oportunidade de quem estava na casa dela. E minha pergunta é: quantas oportunidades nós perdemos? Oportunidade de um culto, oportunidade de evangelizar alguém, a oportunidade de visitar alguém, a oportunidade de fazer algo por alguém, de mudar o destino daquela pessoa. Sabia que quando você faz uma visita numa casa de alguém que está passando por um problema, não é só uma visitinha, não, irmão. Você está mudando os filhos, os netos, as gerações dessa pessoa, que tudo vai estar lá, irmão, no livro da vida. Quando você encontrar Jesus, vai estar lá, irmão, a coroa do seu galardão. Boa coisa, ou a maioria você não vai ver, para que você não envaideça, para que você não possa nem perder o propósito. Mas no dia do Senhor, irmão, lá no telão de Jesus, vai estar tudo lá.
Por quê? Porque você se arriscou. Sabe, eu escuto muitas pessoas falar para mim assim: não, pastor, eu estou na igreja aqui, né? Mas eu tenho um chamado. Qual que é seu chamado? Meu chamado é ir para o hospital orar. Irmão, o seu chamado não é seu, o seu chamado é do corpo, e o corpo é a igreja. Se o seu chamado não serve à igreja, ele não é um chamado, ele é vaidade. Todo ministério, irmão, ele começa na casa de Deus. E quando você serve a casa de Deus, tudo que você faz depois da casa de Deus é a vontade de Deus, porque Cristo é o cabeça e nós somos um corpo. Então o primeiro chamado que eu tenho, irmão, é servir vocês. Não adianta eu querer pregar para os outros, irmão, se eu não estou servindo vocês bem. Primeiro os da casa, depois os de fora. E outra coisa, você não tem um chamado, é um chamado que tem você. Você não tem chamado nenhum, irmão. O chamado que te consome, é o chamado que te pega, é o chamado que queima no seu coração, onde você fala: eu não posso fazer mais nada. Um chamado que você tem, irmão, que quando você está num dia mal, você até está triste ali, mas esse chamado, irmão, queima no seu coração, que você fala: não, o que tem maior é maior que a minha dor, é maior que o meu problema, é maior do que o que está falando, esse momento. Sabe, conversava com o pastor Gilmar e a pastora Márcia, uma situação que eles viveram, irmão. Entraram no quarto e mal. Falou para Yasmin: faz janta para os meninos aí, não também não. Mas precisaram sair para acudir uma família e restaurar uma família. Sabe o que Deus fez? Cuidou do problema, né, pastor? Saiu, irmão, pedindo para Deus levar. Voltou dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmão, Deus vai curar a sua vida enquanto você estiver ali fazendo as coisas para Deus, enquanto você estiver envolvido com o que Deus tem. Não, pastor, Deus vai fazer. A minha pergunta é: o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo pelo próximo, pela igreja, pelo ministério? Não, pastor, parece que eu não me encontro. Irmão, senta comigo, eu te dou um destino 2 dias. Tem uns que falam: pastor, eu queria servir um ministério. Eu falava: amanhã você serve tal lugar. Pastor, não estou pronto. Eu falo: nem eu, coincidência, hein? Você está na igreja certa. Porque a gente nunca vai estar pronto, irmão. Pastor, Deus me deu um sonho de fazer algo, mas eu não tenho dinheiro para isso. Irmão, o propósito sempre vai ser maior que o recurso. Então você vai aprender, Deus vai dando, Deus vai crendo, você vai começando a orar, você começa a depender, começa a orar mais. Você já orou mais quando está com problema? Assim é a vida do crente. A gente tem que estar sempre, irmão, sonhando. Deixa eu te falar, um homem que para de sonhar, ele morreu. Pastor, não tem mais sonho nenhum. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Então, volta a sonhar nessa noite, em nome de Jesus. Volta a sonhar os sonhos de Deus. Volta a sonhar seus sonhos. Pastor, mas parece que eu já estou mais velho, não tenho muitos anos de vida. Tem sim, irmãos. Tem grandes anos de vida e anos em abundância. Os melhores anos da sua vida estão por vir ainda. Sabe, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Pastor, mas eu passei um deserto ano passado. Pois é, acabou agora. Agora é tempo de viver. Agora é tempo de abundância. É tempo de viver o evangelho. É tempo de ser apaixonado. Olhos, irmão, olhos como candelabro e um coração apaixonado. Pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Vai passar, irmão. Continua, segura na mão de Deus e vai, né, pastora Cida? Já dizia nosso cântico: segura na mão de Deus e vai. Sabe já cantar? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Aleluia! Pode dar uma ação de palmas para Jesus. Aleluia! 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 Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 6, verso 15. Irmãos, como eu sou apaixonado na história dessa mulher. Como a decisão dessa mulher, irmão, mudou a vida dela, mudou o destino dela, mudou a família dela. Sabe quão glorioso foi uma oportunidade que ela teve. Sabe, irmãos, quando ela olhou esses espias, ela olhou e falou: esse povo é hebreu, esse povo serve o Deus de Israel, está todo mundo com medo, e eu tenho a oportunidade de mudar minha vida, eu não vou deixar isso passar. Josué 6, verso 15 diz: no 7º dia, levantaram-se ao romper de manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade.
Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade com tudo o que está nela existe será separada ao Senhor para destruição. Somente Raabe, a prostituta, viverá, e todos que estiverem na casa dela serão poupados, pois ela escondeu os espias em que viamos. Josué, irmão, a boca de Deus, o libertador, aquele, irmãos, que viveu experiências com Moisés, que foi chamado para assumir um povo e dar um recado: vocês vão entrar lá e destrói tudo, mas tem alguém que você não pode tocar, e esse alguém é Raabe. Sabe quem é a pessoa que o diabo não pode tocar? Eu e você, irmão, porque ele morreu por nós. Sabe quando você está num lugar assim, irmão, está tudo caindo, Deus fala: estou te falar, meu filho aí, ó, põe a mão não, ele é meu. E o diabo fala: Senhor, mas você não sabe, ele fez isso, ele fez aquilo. Ele fala: não me importa, ele é meu, deixa ele aí. 1000 cai de um lado, 10.000 do outro, mas nele ninguém pode encostar, porque eu guardei ele, eu estou separando ele. Sabe, a história de Raabe é minha história e a sua. O povo vai invadir, vai destruir tudo, mas ele dá um recado: deixa eu te contar, tem uma pessoa preciosa demais lá. Quem? A prostituta. E ele deixa bem claro em dizer: Raabe, nela ninguém toca. Verso 18: apenas fiquem longe das coisas separadas, não se aposse de nenhuma delas, para que não sejam separadas da destruição. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda prata, todo ouro, todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soarem as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e de forte grito, o muro caiu. Cada um atacou o lugar onde estava e tomaram a cidade. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Essas muralhas, elas tinham 9 metros de altura e 2 metros de comprimento. Deixa eu te contar, não eram eram 2. A gente às vezes, irmãos, não imagina, né, os desenhos, né? Mas não era uma muralha, eram 2. 9 metros aqui e 9 metros aqui. E deixa eu te contar, toda a muralha cai, menos a casa de Raabe. Já parou a pensar, irmão, o que foi o grito das trombetas, do chofar? Toda a muralha caiu, mas teve um pedacinho da muralha que não pôde cair, porque Raabe morava lá. Sabe qual casa que não pode cair? A sua. Sabe, o vento pode passar, pode até aparecer, mas a sua casa não pode cair. Por quê? Porque você está lá. Você está lá e Deus vai guardar. Pastor, mas parece que passou um negócio lá. Passou, mas você está aqui, irmão. Você está aqui porque Deus te guardou. Pastor, você não sabe o problema. Irmão, sei, só que você está aqui. Do mesmo jeito que Deus guardou a casa de Raabe, Deus está guardando a nossa. Todo dia, guardando a nossa família, guardando a nossa vida. Olha aqui que fala no verso 22. Josué disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Espera aí, mas Josué não tinha mandado, né, os homens, tinha dado o recado? Tinha, mas para não ter erro, pastor Ismael, ele falou para os 2, vocês sabem onde que é, vai lá. Ele falou para todos aqueles: vocês podem tocar em tudo, menos na casa de Raabe. Quando eles entraram, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, todo o povo já sabia que ela morava na muralha. Por quê? Porque quando chegaram os espias e deram o relatório de tudo, eles falaram que eles desceram de uma janela. Então está na cara que ela morava na muralha. Mas quando caiu tudo e ficou só aquele pedaço, não tinha como errar, irmão, não tinha jeito de errar, porque toda a muralha cai, mas fica ali um pedaço, irmãos, vamos dizer assim, do tamanho desse aquário, dessa bateria aqui. Lógico que eles olharam e falaram: rapaz, Deus tem um mistério com essa casa ali, naquela casa ele não pode tocar não. Mas para ter mais certeza, Josué chamou os 2 e falou assim: vocês vão lá na casa da mulher, tira ela de lá, guarda ela de lá. Então os jovens que tinham espiado a terra entraram e trouxeram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo que ele possuía. Tiraram de lá toda a sua família e os deixaram em um local fora do acampamento de Israel. Depois disso incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas depositaram prata, ouro, utensílios de bronze, de ferro, tesouro da casa do Senhor. Josué, porém, poupou a prostituta
multa Raabe e sua família e todos os seus parentes por ter escondido os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espias. Desde então, Raabe vive entre os israelitas. Sabe, irmãos, o zelo do Senhor com alguém que guarda a palavra, o zelo de Deus com alguém que guarda um propósito. Sabe, irmãos, você está com medo da sua segunda-feira amanhã? Imagina o medo de Raabe. Ela fez uma aliança com o povo, com os homens. Mas imagina quando eles foram. Sabe, vocês conhecem a história do José do Egito? Que ele fala para o copeiro, para o padeiro: ó, quando chegar lá, você conta do sonho. Só que passou uns bons anos para o cara falar assim: deixa eu te contar. Lá onde eu fiquei preso, tem um rapaz que teve um sonho. Sabe, irmãos, esses homens poderiam chegar e não falar nada. Já parou para pensar a angústia, a ansiedade de Raabe aquela noite? Deixa eu te contar, eu acho que ela não dormiu, pastor Osmar. Eu acho que ela não dormiu. De verdade, eu acho que ela não dormiu uns bons dias. Porque foram 3 dias, né, para eles chegarem, os dias em volta da muralha, né, que foram 7. Deixa eu te falar uma coisa, eu acho que ela passou uns 10 dias de jejum e oração. Quer saber o que eu penso, irmão? Que Raabe, irmão, passou umas boas madrugadas, 3 horas da manhã orando, falando: Deus do povo de Israel, não abandona a minha vida. Deus do povo de Israel, não abandona a minha família. Aqui nós estamos falando, irmão, de alguém que não conhecia o Senhor. Deus dos hebreus. A gente sempre brinca lá em casa: Deus dos hebreus. Quando acontece alguma coisa que a gente não sabe o que fazer, a gente fala assim: Deus dos hebreus, só o Senhor agora. Deixa eu te falar uma coisa: e por que a gente não tem essa resposta? Por que a gente se perde? Por que a gente fica angustiado? Irmão, se uma prostituta que por uma aliança feita com os espias, Deus guardou a vida dela, e você que entregou a vida por Jesus, que desceu as águas, que tem uma aliança com Ele, que tem um propósito, que cultua todo domingo a casa dele, o que temer, irmão? O que temer? Sabe, esses problemas, irmãos, a leve e momentânea tribulação não está comparado com a glória que há de vir. Nada vai se comparar, irmãos, com o propósito de Deus para a sua vida. Tem pessoas que Deus vai fazer muito prósperas, outras não, irmãos. É verdade, irmão. Deixa eu te falar uma coisa: a Bíblia fala que os pobres sempre haverão no meio de vós. Sempre vai haver alguém passando necessidade perto de nós, irmãos, né? Nós, filhos de Deus, nós precisamos, irmãos, desenvolver, crescer, melhorar. Mas não está relacionado só à igreja, está relacionado também ao nosso esforço. Há um estudo, há um trabalho, há um curso profissionalizante. Irmão, também tem o nosso esforço. Não podemos falar: Deus vai fazer, mas eu não faço nada também, irmãos. Sabe, tem que ter a nossa parte. Mas Deus já fez muito por nós, irmãos. Muito, muito, muito. Deixa eu te falar uma coisa: se Deus hoje não cumprisse mais palavra nenhuma na minha vida, sabe, ficasse aqui, irmão, eu sei de onde Deus me tirou, e eu sei o que Deus já fez, e eu sou grato porque Ele fez até aqui. Eu sei que tem muito mais a fazer, e a minha oração é: Jesus, não me deixe de fora do propósito, Senhor, não me deixe atrapalhar, mas me deixa viver. Mas você sentado aqui nessa noite, pensa o que Deus já fez na sua vida. Como não ser grato, como não adorar esse Deus? Sabe, Josué aponta para a voz de Deus, o libertador, que disse: deixa eu te falar uma coisa, nela ninguém encosta, porque eu tenho uma palavra e uma promessa para quem obedecer. Deixa eu te falar uma coisa: ninguém pode tocar numa pessoa que tem uma aliança com Deus. Por amor a você, ninguém pode tocar na sua família. Por amor a você, ninguém pode tocar nos seus filhos. Por amor a você, ninguém pode tocar nos seus netos. Sabia? Que pode estar lá no Japão, Alexandre, mas a aliança que vocês têm, guarda lá no Japão, irmão. Não é ali não, irmão, do outro lado da ponte não, Uberaba, é lá no Japão. Mas Deus está guardando, irmão, porque tem um pai e uma mãe com aliança com o Senhor. Um pai e uma mãe que ora e guarda e crê e profetiza. E por que a gente pensa, irmãos, meus filhos não podem sair de perto de mim? Com quantos anos saiu, Alexandre? 19 anos. E ele quer morar perto, é no Japão, um lugar pertinho que ele mora ali, irmão. É assim, irmãos. E não começou no Japão não, né, Alexandre? Passou na favela da Rocinha, passou em tudo que é biboca aí. Porque missionário no Japão é bonito ser, né? Mas pergunta para ele os lugares, pergunta para os pais os lugares que ele já passou. Pergunta para a Graça quantas madrugadas ela ficou orando por ele lá. Não foi, Graça? E Deus não guardou? E vai continuar guardando. Por que a gente, irmão, está desesperado? Nossa, pastor, meu filho vai entrar na faculdade, e agora? Irmão, para com isso, irmão. Seu filho tem dono, seu filho pertence a Jesus. Sabe, seu filho vai ser um agente de transformação, onde é que está. Mas se em algum momento ele decidir dar
balançada. Deus vai pegar ele, irmão. Deus pega, Deus traz de volta, Deus humilha, Deus faz comer umas bolotinhas às vezes. Fez com o filho pródigo, irmão. Fez, irmão. Tem hora que tem que deixar aí, tem hora que tem que dar até herança. Quer uma oferta? Pastor, eu quero ir embora. Não, tem uma oferta, pode ir, Deus abençoe. Irmão, tem alguns irmãos que quiserem sair da igreja, dou até oferta. Posso dar, não é? Foi assim que o pai do filho pródigo fez. Mas depois volta, e eu estou na porta esperando. Bem-vindo, esse lugar é sua casa. Porque paternidade é isso, irmão. Paternidade é querer guardar alguns, é liberar outros. Esse pai sabia que aquele lá, ele tinha que dar uma herança. Deixa eu te falar uma coisa. Já viu alguém dar herança antes de morrer? Não. O pai deu a herança para ele. Para quê? O amor do pai foi deixar aí. Então tem uns que a gente vai ter que deixar aí, outros vai ter que ficar em casa. Isso é a vida. Deixa eu te falar uma coisa. Quero terminar aqui. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 1, verso 1. Sabe, irmão, nós precisamos parar de querer abraçar o mundo assim, ó, e ficar cercando tudo e dizer, meu Deus, o que fazer? Deixa eu te contar uma coisa, quando você não souber o que fazer, para de abraçar assim, ó. Levanta suas mãos e adora. Levanta suas mãos e adora e diga, santo, 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 santo é o Senhor. Há coisas, irmãos, que nós não vamos ter resposta, mas o Senhor vai ter a resposta. Pergunte ao Senhor o que fazer, pergunte ao Senhor a direção que tem, pergunte ao Senhor a medida que tem, porque as coisas de Deus têm medida, irmão. Para Noé, Deus deu a medida da arca, não é do nosso jeito, é da maneira dele, mas a sua escolha continua trazendo destino. Mateus capítulo 1, verso 1 diz: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Verso 4, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão. Verso 5, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Meu Deus. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Espera uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. Eram 2 espias. Você sabe o nome deles? De um a gente sabe, Salmão. Salmão a gente sabe, do outro ninguém lembra. Mas a decisão desse homem de construir uma família com Raabe fez o nome dele ficar na Bíblia para sempre. Fez o nome dele, irmão, entrar na genealogia de Jesus. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Sabe o Boaz, irmãos? O Boaz que casa com Ruth. Aquele Boaz, irmãos, um próspero fazendeiro, um próspero homem de terras, que quando vai visitar Ruth, se apaixona por Ruth, é filha prostituta, irmão, da Raabe. Deixa eu te contar uma coisa. O começo da vida de Raabe foi muito difícil, mas o final foi melhor. Sabe por quê? O filho se tornou um grande homem de Deus, se tornou um grande homem do campo. A necessidade dela acabou, porque agora o filho dela era um homem próspero. Os dias de tristeza, de amargura, de sofrimento passaram, e o final da vida foi uma vida abundante, uma vida com prosperidade. Sabe, ela não passou mais momentos tão difíceis, porque Deus prosperou aquele homem. E deixa eu te falar uma coisa, sabe por que Boaz remiu a vida de Ruth? Porque um dia alguém remiu a vida da mãe dele. Homens, irmãos, que são remidos, são homens que vão remir pessoas. Sabe, a mãe contava para ele as histórias dela, dizendo toda a história, tudo que ela viveu, como foi que o pai Salmão a encontrou, casou, construiu uma família. Aquele homem, irmão, cheio de paixão, quando viu Ruth, ele falou: uau, essa mulher, a história dela é parecida com a da minha mãe. A história dessa Ruth aqui, veio de longe aqui, a família morreu, o marido morreu, veio com a sogra Noemi, está aqui, irmão, pegando as espigas que caem no chão. Cara, essa mulher aqui foi igual a minha mãe. Quer saber? Eu vou dar uma família para essa mulher, eu vou dar dignidade para essa mulher, eu vou mudar a vida dessa mulher. E mais que isso, entrou na genealogia de Jesus. Sabe, irmãos, às vezes nós falamos assim: mas a esposa do fulano é isso, o filho da fulana não está na igreja, o marido da fulana, irmão. Pelo amor de Deus, se um dia você pensa assim, para com isso. Porque Deus nessa noite pode visitar o seu parente lá na sua casa.
Sabe, dessa noite Deus pode visitar o seu pai lá na sua casa. Seu pai pode ter bebido o dia inteiro, mas nessa noite Deus visitar ele, mudar a vida dele em amor a você. Deus pode mudar o seu filho em amor a você, porque você fez uma aliança com ele. Sabe, a decisão, irmão, desse homem, desse Salmão, mudou a vida. Sabe, o verso 6 diz: Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. E o verso 16: Jacó gerou José, marido de Maria, a qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Sabe, irmãos, a decisão de Raabe muda a vida dela, muda a história dela, muda a família dela, gera um filho, irmão, cheio de amor ao Senhor, um filho que vai também remir uma esposa, que vai continuar essa genealogia, e vai continuar até chegar, sabe aonde? Lá no cabeludinho da Galileia, lá no surfista de Nazaré, irmão. Vai lá e encontra ele, porque um dia uma mulher decidiu dar abrigo para 2 homens. Sabe, irmãos, eu não sei como tem sido a sua vida, mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite: escolha a melhor parte. Sabe, não venha para a igreja, vá embora com a igreja. Não vem para a igreja todo domingo, não é o suficiente, irmão. Vai embora com a igreja, vai embora segunda-feira com a igreja no seu coração, terça-feira, quarta-feira vem aqui, né, pastor Ismael? Recarrega as baterias, lá da Shuri, canta na Shuri, canta na Baz, e vai quinta-feira cheio de glória, sexta-feira, irmãos, porque essa é a nossa vida, viver em função dele, viver em cumprir um propósito, irmão. Nada que você conquistar nessa terra vai ser maior que aquilo que Deus pode te dar. Nada, pastor, mas eu tenho tantos bens, tantas coisas. Ótimo, vai ficar tudo aqui na terra, mas sabe, as vidas que você ganha para o Senhor, essas vão subir com você, essas vão estar lá no grande dia do Senhor, amém? Fica de pé, vamos adorar o Senhor nessa noite. Vamos adorar esse Deus que mudou a vida de Raabe, que tem mudado a nossa vida, que tem nos encontrado, que Ele acha graça em nós nessa noite, em nome de Jesus. Em
Aleluia. Irmãos, eu queria orar nessa noite. Eu queria orar por você que, assim como Raabe, sabe que Deus mudou a sua vida, sabe que Deus te escolheu, sabe que Deus te separou, mas que quer cumprir algo nessa terra, que não quer, irmãos, de verdade, viver de culto em culto, mas quer cumprir um chamado, quer cumprir um ministério. Você que está aqui nessa noite, eu queria que você viesse aqui à frente. Você que esse ano diz: Senhor, eu quero tocar pessoas, eu quero cumprir uma obra, eu quero que Deus salve a minha casa por amor a mim, eu quero que Deus salve as pessoas por amor a mim. Eu queria te convidar para vir aqui à frente em nome de Jesus. Disponíveis, Senhor. Era la barabalaba chore candere marabarabarabarabarabara. Jesus, derrama fogo sobre a cabeça dos meus irmãos. Fogo, Senhor. O fogo que vem do teu coração, Jesus. O fogo que reacende o chamado, Deus. O fogo que dá destino. O fogo que sela a identidade de filhos, de geração eleita, de povo exclusivo. Sim, sim, sim. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Chama